Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? A Champions está voltando, a gente tá naquela ansiedade que não termina, mas tem um cara que deve estar mais ansioso do que a gente para essa Champions começar. Estou falando sim de Kylian Mbappé, que vai começar a escrever a sua história com o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas os desafios do Mbappé para entrar na história da Champions com o Real Madrid são gigantescos. Eu vou trazer eles aqui para vocês ficarem muito bem informados antes de começar esta Liga dos Campeões. É sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, tem a minha marca aqui em algum lado, é só apertar e se inscrever. Aqui embaixo tem inscreva-se também. Inscrevam-se para ajudar este humilde canal a crescer, deixa sempre aquele like que o vídeo chega a mais pessoas interessadas e, claro, os comentários aqui embaixo. Vamos falar sobre a história do Real Madrid e os desafios que Kylian Mbappé terá para entrar na história do Real Madrid na Champions. Não é fácil, mas eu vou listar aqui para vocês os 3 desafios de Kylian Mbappé. Para quem está pensando em palpitar, o Mbappé tem na carreira dele 48 gols em 73 jogos na Champions. São números muito bons. Com 25 anos, o Mbappé está muito próximo de entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história da competição e ele já pode fazer isso no primeiro jogo dele com o Real Madrid na Liga dos Campeões, que tudo indica será na terça-feira, dia 17 de setembro, Real Madrid e Stuttgart. Então, para quem quiser palpitar sobre gol do Mbappé no primeiro jogo do Real Madrid na Champions, sobre quantos gols o Mbappé vai fazer, se ele vai ser o artilheiro dessa Champions ou não, sempre deixando aqui dica para vocês. Bom, vamos trazer os dados e as informações sobre os 3 desafios que tem Kylian Mbappé para entrar no Olimpo madridista na Liga dos Campeões. Primeira coisa é título. Do atual elenco do Real Madrid, são 22 jogadores, apenas 2 não têm nenhuma Champions no currículo. Um deles é o Endrick, 18 anos, acaba de chegar no Real Madrid, e o outro deles é Kylian Mbappé. Com 25 anos, o Mbappé ainda não tem nenhuma Liga dos Campeões. Lembrando sempre que o Mbappé poderia ter se tornado jogador do Real Madrid em 2017, quando o Real tentou a contratação dele, e desde lá até agora o Real Madrid conquistou 3 Champions, então ele poderia ter Champions no currículo. Mas a decisão do Mbappé foi só vir ao Real Madrid com 25 anos, então ele vai ter que começar a escrever a história dele agora. O ponto é que a história do Real Madrid na Liga dos Campeões ela é muito grande, são 15 títulos. 6 nas últimas 11 temporadas, 2 Champions conquistadas nos últimos 3 anos. E tudo isso sem Kylian Mbappé. Então, ele já parte para escrever a história dele na Champions de ter que começar ganhando a primeira. E toda a pressão que já é para ganhar a primeira logo na primeira temporada. Que vamos ver o que vai acontecer, mas a pressão ela existe. Dos 5 jogadores com mais Champions na história inteira, 4 deles conquistaram 6 Champions com o Real Madrid. Paco Gento foi o primeiro, Luka Modric, Carvajal e Nacho, agora na última Champions. O Kroos também está nesse Olimpo, mas o Kroos tem 5 com o Real Madrid e 1 com o Bayern. Ou seja, os jogadores que têm mais Champions na história com o Real Madrid têm 6. O Mbappé teria que conquistar 7 para ser o mais. 6. Dos 19 jogadores na história da Liga dos Campeões que têm 5 Champions ou mais, 17 deles conquistaram pelo menos 4 com o Real Madrid. Ou seja, para entrar nesse lugar aí, o Mbappé precisa de pelo menos 4 Champions. Então, a questão da soma de títulos, ela dependeria do Mbappé ganhar a Champions todo ano com o Real Madrid desde que ele chegou, o que vai ser muito difícil. Impossível? Não vamos falar impossibilidades, mas é muito difícil. O desafio para número de títulos, ele é muito grande. Número de gols, que é o outro desafio. Um desafio é títulos, o outro desafio é gols. Também não é fácil. Também não é fácil por quê? Porque o Real Madrid ficou nessa era moderna que quando a gente tem mais jogos de Champions, foi aumentando o número de jogos, o Real Madrid jogou todas as fases de grupos e sempre avançou para as oitavas. Então,
Dessa geração de 92 para cá, quando a Champions deixou de ser Copa da Europa e se transformou em Champions, tem muito jogador que acumula muitos jogos e que acumula muitos gols com o Real Madrid, porque tem uma geração inteira que está terminando agora, essa geração com o Real, que ficou pelo menos 9 anos no clube, que é o caso do Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro da história da Champions, e só com o Real Madrid ele tem 105 gols marcados. Então, a gente tem um Mbappé que tem 48 gols na Champions, que está a 2 de entrar no top 10 dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões. Ele tem 48. O próximo gol do Mbappé vai ser o de número 49. Ele vai igualar o Alfredo Di Stéfano e vai igualar o Ibrahimovic com 49. Se ele marca mais um e chega aos 50, ele iguala o Inzaghi e ele entra no top 10 dos artilheiros históricos da Champions. O ponto é que nos artilheiros históricos da Champions, se a gente for lá pra cima, no top 5, a gente tem 3 jogadores que são artilheiros históricos da Champions e que marcaram a maioria dos seus gols com o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões e marcou 105 gols com o Real Madrid, é o maior artilheiro do Real Madrid na história da Champions. Depois a gente tem Karim Benzema, que é o 4º artilheiro histórico da Champions, e dos 90 que ele marcou, 78 foram com o Real Madrid. E no top 5 a gente tem o Raul em quinto, que dos 71 que ele marcou na Champions, 66 foram com o Real Madrid. Então o desafio do Mbappé em relação a gols é chegar aos 67 para entrar no top 3. Ele tem uma média muito boa de gols na Champions, mas vamos ver se com o Real Madrid ele vai conseguir manter essa média. Do atual elenco do Real, os 2 jogadores com mais gols na Champions são Vinícius Júnior e o Rodrigo. O Vinícius tem 21, ele é o 9º jogador com mais gols na história da Champions com o Real Madrid, 21 gols marcados. E o Rodrigo tem 20 e é o 10º com mais gols com o Real Madrid na história da Champions. Então, o Mbappé, para entrar nesse top 10 aí, vai ter que marcar pelo menos 20 gols para igualar os jogadores brasileiros que continuam no elenco do Real Madrid. A questão dos gols também não é fácil. É verdade que na última temporada o Mbappé terminou como artilheiro com 8 gols marcados? É verdade. Mas tem que marcar esses 8 gols muitas temporadas. Pelo menos esses 8 gols muitas temporadas, para conseguir chegar nesses números de artilharia histórica com o Real Madrid. Porque com a Champions ele só vai somando a partir dos 48, mas com o Real Madrid ele sai do 0. 3 desafios. Primeiro, título. Segundo, gols. E terceiro, jogos. E esse é difícil, porque esse depende de muitos e muitos anos. Dentro dos jogadores com 100 ou mais jogos na história da Champions, a gente tem 9 jogadores que jogaram 100 ou mais jogos com o Real Madrid. Então, são muitos os jogadores com mais de 100 jogos com o Real Madrid na história da Champions. Desses 9, entre eles estão Casillas, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Karim Benzema, Raul, Sérgio Ramos, Luka Modric, Roberto Carlos e Marcelo. São jogadores que ficaram no Real Madrid pelo menos 9 anos. Então, para chegar aos 100 jogos, que é entrar no Olimpo dos com mais jogos, o Mbappé vai chegar aos 100 jogos na história da Champions, porque ele tem 73 já. Muito novo, tem muitos jogos. Mas para ele chegar aos 100 com o Real, ele vai ter que jogar muitos anos no Real Madrid e o Real Madrid vai ter que jogar muitos jogos na Champions. É verdade que agora a Champions vai ter mais jogos, ele vai ter a possibilidade de marcar mais gols e de chegar a mais jogos mais rapidamente? Vai. Mas o Real Madrid vai ter que ir longe nas temporadas que o Mbappé tiver no Real para ele ir somando muitos jogos para conseguir chegar nesse Olimpo aí dos 100 jogos. A gente está falando do maior vencedor da história da Champions, são 15 títulos, dá uma média de um título a cada 8 anos, sendo que o Real Madrid ficou 32 sem conquistar. Mas a última geração vencedora tem muitos títulos, né? São 6 nas últimas 11 temporadas, são 2 nas últimas 3 temporadas. Então, os desafios para Mbappé entrar no Olimpo madridista na história da Liga dos Campeões são enormes. Se ele vai conseguir ou não, a gente só vai saber quando a história dele com o Real Madrid terminar. E já fica aqui o convite, hein? A partir de 17 de setembro começa a Liga dos Campeões, o Real Madrid já entra em campo no primeiro dia, enfrenta o Stuttgart no estádio Santiago Bernabéu. E claro que a ideia deste humilde canal é trazer as informações de Champions para vocês, ok?
Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, claro, os comentários por aqui. Até o próximo vídeo.